Oi, tudo bem? No primeiro vídeo dessa semana, a gente abordou acentuação gráfica e ficou faltando o item sobre o qual eu quero falar hoje, que é o hífen, o famigerado temido hífen. O famigerado temido hífen. Por que ele causa tanta preocupação? Porque antes já existia uma série de regras para o uso do hífen e agora com a nova ortografia, algumas regras mudaram e nós precisamos dar uma aprofundada nesse detalhe. Bom, gosto de dizer para que serve. Então, para que serve o hífen que nós utilizamos na língua portuguesa? Em primeiro lugar, unir elementos de palavras compostas. Eu tenho, por exemplo, em bem-te-vi, 3 palavras diferentes que podem ser usadas separadamente e eu posso uni-las para formar o nome popular do passarinho, bem-te-vi, com o uso do hífen para fazer essa ligação, essa conexão entre as palavras e formar uma palavra composta. Outra função para o hífen é ligar verbos a pronomes. Eu tenho, por exemplo, o verbo dirá e o pronome me. Em uma certa construção, eu posso dizer dir-me-á, colocando o pronome no meio do verbo. E como eu faço para organizar isso? Eu coloco os hífens, certo? Por último, a utilização mais óbvia do hífen, que é a separação de sílabas. Portanto, aquele sinal que eu coloco no final da frase, quando aquela palavra não coube e eu tenho que terminá-la na linha de baixo, também é chamado de hífen, ok? Partindo para a prática, quando é que eu uso o hífen, afinal de contas? Bom, nós resumimos aqui 4 situações diferentes em que se faz emprego do hífen. Primeiro, palavras compostas em que cada uma tem a independência tônica, ou seja, cada uma tem sua tonicidade garantida, elas são fortes o suficiente para serem independentes e que não tenham elementos de ligação entre elas, como por exemplo em guarda-costas. Então aqui eu destaco que guarda-costas não tem nenhum elemento de ligação, não é guarda das costas, apenas guarda-costas. São palavras independentes, eu posso usar guarda independentemente de costas e vice-versa, e juntas elas formam uma nova palavra, desde que unidas pelo nosso hífen. Outro caso é o uso dessa partícula eis com um pronome pessoal átono. Isso acontece mais numa linguagem mais formal, não se usa muito no dia a dia. Aqueles casos em que se diz eis-me, ei-vos, ei-lo. Então eu estou usando a partícula eis com o pronome pessoal, especificamente átono. Nesse caso, eu uno os dois com hífen. O terceiro caso de emprego do hífen envolve adjetivos compostos, ou seja, um adjetivo só formado por 2 palavras. É o caso de surdo-mudo, que é um adjetivo porque está dando uma qualidade, uma característica para alguém, ou a bandeira verde e amarela, por exemplo. A bandeira não é só verde e nem é só amarela, ela é compostamente verde e amarela. Portanto, eu uso um adjetivo só, indicado por 2 palavras, ligadas por um hífen. E o quarto caso é a união de prefixos com outras palavras, como por exemplo em micro-ônibus. Eu tenho o prefixo ou falso prefixo micro ligado a um substantivo, como o caso de ônibus. Ainda segundo a nova ortografia, eu preciso destacar para você 2 regras pétreas, a princípio maiores do que as outras, que envolvem o uso do hífen com prefixo, em palavras que têm prefixo. São elas as seguintes. Primeira regra, quando o segundo elemento começar com a consoante H. É o caso, por exemplo, de super-homem ou bem-humorado. Então, o segundo elemento, que aqui é homem e humorado, começa com H, portanto, o prefixo é ligado a eles através de um hífen, ok? A outra regra é quando o final do prefixo e o início do segundo elemento tiverem letras idênticas. É o caso, por exemplo, de sub-bairro, que eu tenho B no prefixo, no final, e começo a palavra seguinte também com B. Então, eu separo as duas com o uso do hífen. É o mesmo caso de anti-inflamatório, por exemplo, em que eu termino uma com I e começo a outra com I também. Para as duas não se chocarem, hífen nelas. Isso é tudo que tem para dizer sobre hífen? De jeito nenhum. O hífen tem uma série de particularidades, tem algumas exceções. Hífen é exercício e leitura. Então, como é que o nosso canal Toda Prova Tem vai poder te ajudar mais? Através de exercícios que nós vamos te enviar por e-mail a respeito dessa primeira semana de conteúdo, acentuação gráfica, e também no nosso intensivo, porque aí eu vou ter mais tempo com você para trabalhar em cima desse conteúdo, ok?
Na próxima semana tem mais, vamos falar de outros assuntos do conteúdo da prova e você vai ficar sabendo de tudo pelo seu e-mail. Se você não tiver inscrito seu e-mail ainda, faça isso. Aqui no vídeo tem um link para você ir lá e cadastrar. Então você vai continuar acompanhando o treinamento junto com a gente. Até o próximo vídeo.